Vamos, meus amigos, meus queridos alunos, agora dar continuidade falando da série branca, a série leucocitária. Então vou projetar minha tela aqui e vamos falar do leucograma. Talvez aqui a série de células mais importantes quando a gente fala da questão imunidade. Então lembrando, eu ainda estou no hemograma. Olha como esse exame é tão completo, que ele nos dá tantas informações do paciente. Então lembrando aqui, quando eu vou lá olhar o meu hemograma, a primeira seção é a série vermelha, a série eritrocitária. Volta na aula passada para você assistir. Agora a gente está falando da série branca, onde eu tenho meus glóbulos brancos ou células de defesa. Então vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro dado, o primeiro valor, vou pegar minha canetinha, que é a contagem global. Então, contagem global é o primeiro item que vocês vão ver quando estiverem na segunda seção do hemograma. Então, tem o valor da contagem total, contagem global. Tá? Isso diz respeito ao número total de células brancas, mas não diz respeito ao tipo de célula. Tá bom? Então é importante saber aqui, o valor de referência vai variar conforme o laboratório que foi analisado essa amostra, mas gira em torno de 4.000 células a 11.000 células. Quando eu tenho menos células do que o necessário, eu tenho um paciente leucopênico, imunidade muito baixa, muito ruim. E quando eu tenho um número elevado de células, eu vou ter um paciente que está com um quadro de leucocitose, aumento das células brancas de defesa, que pode ser para um quadro infeccioso e inflamatório. Então é isso que eu preciso saber como principal informação do leucograma. Eu preciso falar também do processo de hematopoiese, que é a diferenciação das células a partir da medula óssea. Então lá em nossos ossos longos e achatados, como eu já falei para vocês, quadril, fêmur, húmero, são ossos que têm a medula óssea mais ativa. Apesar de todos os nossos ossos terem medula, perfeito? Mas são esses os ossos que mais sintetizam, fabricam as nossas células. Então as células brancas de defesa, elas partem do princípio de um progenitor mieloide ou linfóide em comum, tá bom? E aí nós vamos ter aqui algumas células sendo derivadas, né? Que vão formar o que? Os nossos basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos. Cada célula dessa tem uma importância. Aqui nós temos as células NK, natural killer, que são aquelas que matam uma célula tumoral oncológica, né? Os linfócitos do tipo T, os linfócitos B, que aqui são todos maturados aonde? No timo. O timo está aqui no nosso externo, atrás do nosso externo, tá bom? Então é a fábrica da maturação dos nossos linfócitos, por exemplo. São células já relacionadas à imunidade específica, ou seja, já é uma célula específica para atingir e matar algum tipo de bactéria, vírus, protozoário ou fungo. E aqui nós temos uma outra principal célula, que é a célula do neutrófilo, que é a principal célula de defesa na resposta inata, ou seja, bateu lá um vírus desconhecido, coronavírus, até a gente fabricar linfócitos T para combater especificamente esse vírus novo, quem vai para o ataque são os neutrófilos, perfeito? Então olha lá, galera, falando agora da segunda etapa do nosso hemograma, nós vamos ter aqui principalmente os linfócitos, os monócitos e os granulócitos. O que granulócito é uma célula? Não, é um tipo de célula, que aqui a gente vai ter três: os basófilos, mais relacionados a inflamações crônicas, processos alérgicos, os neutrófilos, que são as células de defesa principal da imunidade inata, primeiro fronte de batalha, é ele que vai, e os eosinófilos, que aqui está com a grafia equivocada. Nós temos aqui também células inflamatórias que denotam reações alérgicas e também protozoárias, ou seja, um paciente com parasitose, uma verminose que vocês conhecem, ele vai ter elevação do número e contagem dos eosinófilos. Então observe que cada célula dessa ela dá uma informação para a gente, tá bom? E os monócitos são células nos tecidos, né, específicas de defesa, ou seja, já migraram, neutrófilos que já migraram para os tecidos. Os neutrófilos estão contidos aonde? No endotélio das veias, perfeito? Circulando na corrente sanguínea. Então, geralmente é assim que ele se encontra. Olha que interessante, gente. O nosso neutrófilo, antes de ser um neutrófilo, ele já foi um bebê, uma criança. Tá? Então, vocês vão ver em alguns exames que o neutrófilo se chama segmentado. É a mesma coisa. Vou repetir. Em alguns exames, o neutrófilo pode ser chamado de segmentado. Você já sabe agora que é a mesma coisa. O tempo de maturação para se chegar numa célula madura,
que é o neutrófilo, é em torno de 4 a 6 dias. Mas a medula óssea fabrica primeiro o mieloblasto. Vocês vão lembrar também da eritropoiese que eu falei na aula passada. Até virar hemácia existem outras células, perfeito? Então esse processo ele vai acontecendo paulatinamente de 4 a 6 dias. Se nada acontecer no nosso organismo. Porque se algo acontecer, a exemplo de um processo infeccioso, o nosso corpo vai ter que achar uma forma de acelerar esse processo. E já já eu lhe mostro como. Então vamos aqui pegar um leucograma com sua contagem diferencial. Ele bota aqui, ó, leucócitos, contagem global, 15 mil células. O valor está aumentado, vocês conseguem ver que esse valor está aumentado. Me denota o que? Um processo infeccioso. Tá bom? E aí a primeira célula que vocês vão olhar, quem é? Falei para vocês, são segmentados, é a mais importante. Olha lá, 10.950. Geralmente ele vai corresponder a cerca de 70% das células contidas no leucograma, já que ela é a mais importante célula de defesa. E aqui vocês podem ver que há um predomínio neutrofílico, tá bom? Então nem estou olhando as outras células porque, ó, células jovens aqui, ó, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, são células jovens. Então botar um J de jovem e botar um M de maduro aqui no segmentado, poucas células. Isso me denota que não há pressa para sintetizar neutrófilos. O organismo não está com pressa. Na verdade, ele já fabricou. Então, isso é um exemplo típico de uma elevação do leucograma por processo infeccioso crônico. Já houve tempo para produzi-los. Perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui é um desvio à direita. À direita. Então, para você não esquecer mais o que é desvio à esquerda, desvio à direita, que eu passei mais rápido ali. Vamos lá, pense que a infecção é uma guerra. E aqui esse general é o nosso organismo, perfeito? Então o invasor chegou. Claro que ele vai querer mandar o seu soldado mais experiente. Qual o nome dele? Neutrófilo. É isso? Mas nem sempre dá tempo de treinar essa galerinha aqui, ó, que é jovem e inexperiente. Quem são eles? Os mieloblastos, promielócitos, bastonetes, as células jovens que eu mostrei para vocês. Então, se é um processo agudo, chegou ali o inimigo, ele vai imediatamente lançar mão de todas essas células. E isso é um desvio à esquerda. Mas se há tempo para treinar cada um desses soldados, num processo infeccioso crônico, uma fístula de um dente necrosado, sem nenhuma dor para o paciente, há tempo de treinar, então o desvio é à direita. Lembre, porque quem está à direita é o neutrófilo. Pronto, você não vai esquecer mais, tá bom? Então, desvio à direita, infecção crônica. Desvio à esquerda, infecção aguda. O corpo precisa de pressa. Ele vai lançar quem ele tem a disponibilidade. Ele não tem o soldado maduro. Vai, meu amigo, vai você mesmo que é o jovem para ver se você faz alguma coisa lá e ataca o inimigo. Claro que nem precisa falar que a efetividade de uma célula jovem de defesa é muito pior do que um neutrófilo maduro. Então aqui vocês estão vendo um leucograma típico de um paciente grave, um paciente hematológico. Ele tem que saber identificar quando tem alguma coisa diferente. E aqui vocês estão vendo dados em inglês. Muitas vezes vem assim, viu? No Hemocentro de Campinas, onde eu trabalhava, vinha assim. Então, WBC é World Blood Count, que é contagem global, né, de neutrófilos, de células brancas, tá certo? Então, é White Blood Count. Corrigindo, White Blood Count. Então, olha só que interessante. 10,78 vezes 10 a terceira. Vamos lembrar da matemática, então isso está dando para mim mais ou menos 10.700 células. Está dentro do parâmetro, perfeito? Mas aí você se enganou porque você não sabe ver a contagem diferencial. Porque quando você vai ver a contagem diferencial, quando a gente procurar o neutrófilo que está aqui, olha só, 0,35 vezes 10 a terceira. E aqui ele já tem um L de low em inglês. Então, Vinícius, traduza isso. Traduzindo, galera, são esses os valores, para você não ficar confuso, tá? Ele tem uma contagem total de 10.700, que está dentro do parâmetro, até 11.000, que eu falei para vocês. Neutrófilos, 350 células, muito mal, muito baixo. Por quê? Porque o normal é que o neutrófilo, ele corresponde a 70% dessas células. Quanto seria 70% dessas células? Pelo menos ali, mais de 7.000 células, se a gente considerar uma contagem de 10.000. Então, se tem 10.700, é mais de 7.000 células. Então, está muito baixo, tá bom? Está muito baixo. O neutrófilo, idealmente, acima de 1.000, acima de 1.500 seria o ideal.
Perfeito? E aí a gente tem o quê? Outras células. Aqui eu tenho um aumento do número de linfócitos, que já me denotam um outro processo. Mas quando eu vejo um paciente como esse, com neutrófilo abaixo de 1.000, 1.500, é um paciente grave. E aí, se eu for pegar os outros dados dele, olha lá a plaqueta, ó, 43 mil células de plaqueta, o normal é acima de 150 mil. A gente vai ver na próxima aula. Então, um paciente aqui que está com um quadro de pancitopenia baixa de todas as suas contagens de células. Olha que interessante aqui, galera. Ó, 6,1 de hemoglobina. Paciente anêmico. Então, aqui é um paciente grave, hematológico, que está sujeito, ó, a várias manifestações, como doença periodontal precoce, quadros infecciosos completamente atípicos, gengiva estomatite necrotizante, quadros agudos que põem inclusive em risco a vida desse paciente, infecções herpéticas completamente atípicas daquela herpes labial que você conhece, infecções fúngicas como essa candidose pseudomembranosa que é típica do paciente HIV positivo, perfeito? Quadros de infecções fúngicas disseminadas, sistêmicas, aqui é um aspergilose, e que a gente não vê no paciente neutropênico é a formação de pus, porque o pus, por definição, a secreção purulenta, é restos epiteliais, restos de células, neutrófilos e bactérias mortas. Então, se o paciente ele é neutropênico, ele não vai fazer o pus. Um paciente oncológico, quando você opera ele tem uma resposta ruim à infecção, muitas vezes ele não vai fazer pus, você vai ficar procurando secreção, você não vai achar. O que vai acontecer com ele é febre, mal-estar generalizado. São sintomas típicos de septicemia, de sepse, infecção disseminada. Perfeito? Então, cuidado com o paciente que a gente está procurando sinais de infecção. Será que ele tem imunidade para isso? Tá? Então, vocês têm que raciocinar. Perfeito? Então, eu vou parar aqui porque a nossa próxima aula é sobre o coagulograma. Então, resumo disso aí. Foque na contagem total de leucócitos, que não pode estar abaixo de 4.000, perfeito? Idealmente não deveria estar. Lembrando que cerca de 5% da população pode ter um pouquinho a menos do que 4.000. Isso geralmente é genético, não tem nenhuma característica que predispõe a mais infecções. Como é que você vai saber se é uma alteração importante? Lembra que o hemograma é um fingerprint? Pede os últimos hemogramas dos últimos anos dele e compara, tá bom? E os neutrófilos, que são as células mais importantes para você caracterizar se ele está num quadro infeccioso agudo ou crônico. Fechou? É isso aí então. Vou parar aqui por hoje e te vejo na próxima aula.